Fala estrategista, seja muito bem-vindo e bem-vinda! Vamos falar aqui sobre estratégia 0 DTE, o que é isso, né? Como é que funciona essa estratégia, com quais ativos conseguimos utilizar e também apresentar aqui alguns cuidados que você deve ter aqui com esse tipo de estratégia. E bom, essa daqui foi uma pergunta que recebemos aqui no canal do YouTube, né? Léo, fala um pouco mais sobre estratégia 0 DTE, que é uma estratégia, um tipo de estratégia bem famosa aí que está rodando nos Estados Unidos. E também para falar um pouquinho sobre essa estratégia com o índice aqui, o SPX, lá nos Estados Unidos. Bom, antes da gente começar aqui, já deixa o seu joinha aí no vídeo, que ajuda bastante a gente aqui do canal. Se inscreve no canal se não tiver inscrito e vamos lá! Bom, as estratégias 0 DTE, o que são essas estratégias? DTE significa Days to End, ou seja, dias que faltam para o vencimento. Então, essas estratégias elas são montadas no mesmo dia de vencimento das opções. Então, se a gente pega aqui um exemplo, vou até colocar na minha tela, eu tenho aqui o SPX, que é o índice S&P 500. Posso usar também aqui o SPY, que é o ETF do índice S&P 500, ou o QQQ, que é o ETF do índice da Nasdaq. E a gente vê aqui, pelo menos nesses ativos, voltar aqui para o SPX, que temos vencimento diário nas opções. Então muita gente acaba montando, até estruturei uma posiçãozinha aqui para trazer de exemplo para vocês, mas muita gente acaba montando essas estratégias todos os dias, só que ao invés de montar de um dia para o outro, o que elas fazem? Elas montam no mesmo dia de vencimento. Por quê? Porque você foge da condição ali de você ter um gap de um dia para o outro. Então, eventualmente, sai uma notícia, alguma coisa nesse sentido, depois que o mercado está fechado, você não tem o tempo hábil ali para conduzir, manejar a posição ou até mesmo estopar uma posição, porque muitas vezes o mercado vai abrir com gap, um gap de alta, um gap de baixa, e essa movimentação não vai acontecendo no decorrer do dia. Agora, ao montar esse tipo de estratégia, Léo, dá para montar esse tipo de estratégia no Brasil? No Brasil é um pouco mais complicado, porque vamos ter os vencimentos semanais e pode ser que a partir do momento que você veja esse vídeo já tem os vencimentos semanais de opções, que eu acredito particularmente que não vai ter tanta liquidez, porque a gente não tem o interesse ali dos market makers, mas bom, isso daí é um assunto para a gente debater depois. E na maior parte dos ativos que tem liquidez nas opções nos Estados Unidos, temos os vencimentos semanais, então poderia esperar ali o vencimento semanal, no finalzinho da semana ali, executar a estratégia no mesmo dia de vencimento. E como eu estava falando, aqui no Brasil é um pouco mais complicado, por quê? Porque tem várias regrinhas, você só consegue montar sua posição entre as 3 e as 4 da tarde, bem diferente do que é no mercado americano, né? Qualquer momento ali, mesmo que seja no dia de vencimento da opção, você pode abrir ou fechar uma posição. Agora, qual que é o grande ponto aqui nos Estados Unidos que tem que ter cuidado? Quando você monta uma posição que vence no mesmo dia, se você precisar fazer um manejo, estopar a posição, fazer alguma rolagem, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo se você carrega a opção ali até eventualmente virar pó no final do dia, normalmente as corretoras elas fazem um processo de recompra, elas não deixam o exercício acontecer. Então o que acontece? Pode entrar na caracterização de day trade. Então o que acontece? Para fazer day trade nos Estados Unidos, você tem que ter pelo menos $25 mil na conta. Então, já trava por aí. Léo, se eu fizer um day trade e não tiver $25 mil na conta, eles vão bloquear a sua conta, né? Tinha até uma regrinha que você podia fazer 3 day trades ali ao longo da semana, mais do que isso bloqueava a sua conta. E aí, se você repetisse, você pedir para eles desbloquearem, se você repetisse isso daí, você ficava impossibilitado de operar, de abrir posição lá no mercado americano. Só não lembro qual o tempo ali que você ficava em quarentena, digamos assim, tá? Mas agora, se você fizer uma posição de day trade, eles já vão bloquear ali a sua conta, e se você repetir esse processo depois que pedir para desbloquear, você não vai mais conseguir operar. Então, evitar, se você tem menos de $25 mil, evitar fazer esse tipo de posição 0 DTE. O que dá para você fazer é montar para o dia seguinte, só que aí você não aproveita a situação de fugir de um eventual gap ali do mercado, né? Então, se eu monto hoje para a posição que amanhã, que vocês vão ver, inclusive, que não tem aqui, porque amanhã é sábado, mas se eu monto hoje para segunda-feira, por exemplo, cara, pode ser que saia alguma coisa ali no final de semana e o mercado eventualmente abra num gap de alta ou de baixa, e o final de semana até é um pouquinho mais complicado, né? Se for montar esse tipo de posição, recomendaria montar a posição no meio
meio da semana e em dias da semana que a gente tem uma agenda mais vazia de indicadores e tudo mais, mas o que eventualmente não isenta de ter alguma fala de alguém importante que possa trazer essas movimentações. Outra condição interessante é montar esse tipo de estratégia. Claro, a depender do tipo de estratégia, tá? Mas montar esse tipo de estratégia em índices, SPX, o ETF do índice S&P 500, o ETF do QQQ. Por quê? Porque ele é naturalmente diversificado. Então, quando você está montando numa companhia, qualquer fato relevante que saia ali da companhia pode trazer um gap, uma movimentação de alta ou de baixa violenta e comprometer a sua posição, obviamente que depende do tipo de estratégia que você estará montando. Uma estratégia clássica que o pessoal gosta muito de montar é o Iron Condor. Tá aqui, ó. Vamos ter até a posiçãozinha de Iron Condor para mostrar no SPX e vamos montar aqui. Eu vou até pegar o SPY para ficar um pouquinho diferente e vamos dizer aqui que, eu quero montar a posição aqui com SPY, com Iron Condor e tá aqui, ó, uma posição de Iron Condor. Tô arriscando $48 para ganhar $52. Então, se eventualmente o mercado fica aqui nesse range dos 488, não corre para os 487 nem para os 490, eu encerro no final do dia ali com 100% de ganho do capital que eu aloquei, o capital que eu arrisquei. Obviamente que, até um pouquinho mais de 100% de ganho. Obviamente que é uma estratégia bem agressiva, tá? Eu já vi muita gente passando calor aí com esse tipo de estratégia. Porque ela monta a posição, o mercado começa a correr aqui para algum dos lados, né? Então começa a acelerar a situação de prejuízo. Outra coisa que as pessoas fazem bastante é o que? Alavancar a posição. Então elas vão lá, alavanca a posição para tentar ganhar um dinheiro a mais, não encerra ali com o lucro máximo, tenta encerrar ali com uns 20, 30% do lucro, para colocar dinheiro no bolso mais rápido, só que se o mercado corre para alguma das pontas aqui, o que acontece? A posição eventualmente também se complica, tá? Então tem que ter bastante cuidado no tamanho da sua mão, no tamanho da sua alavancagem. E obviamente que se você pega um mercado que está com uma tendência mais forte, seja porque você tem alguma notícia, alguma coisa nesse sentido, é uma posição que vai te dar um calor. Na maior parte, por que as pessoas gostam bastante dessa estratégia aqui? Porque na maior parte do tempo o mercado está consolidando. Então é uma estratégia que tende a ser bem lucrativa, só que é importante você ficar de olho em alguns pontos. Primeiro, quais os indicadores qual é a novela que o mercado está contando, quais os indicadores que estão no radar possa trazer uma movimentação, acelerar mais o mercado. Então é importante olhar isso daí e principalmente como é que está o volume, né? Se o mercado está negociando com volume alto, volume baixo, se ele está mais travado. Então ter essas percepções ao invés de simplesmente montar a estratégia é super importante. Então aqui é um exemplo clássico de uma estratégia que é montada. E aí tem diversas formas de condução aqui dessa estratégia. Por exemplo, você pode estopar a posição se atingir a região dos 487 ou dos 490. Por quê? Porque você vai pegar um prejuízo muito menor em comparação ao possível ganho que você tem. Então você agrega retorno, risco artificial para sua operação. É uma possibilidade. Outra possibilidade também, que eu vejo muitas pessoas fazerem, é a seguinte, que a gente já utilizou bastante, né? Eu particularmente não monto mais esse tipo de posição hoje em dia, mas porque, enfim, é um negócio que você tem que ficar ali acompanhando a todo momento e às vezes traz muito estresse, machuca bastante aí o emocional. Mas enfim, se o mercado corre aqui para os 487, o que você pode fazer? Essa posição dos 490 e 491 vai estar dando ganho. Então você pode encerrar essa posição com 80% de lucro, mercado correu para cá, está numa região de prejuízo, só que se fizer uma movimentação de correção é outra ponta que dá ganho aqui, você encerra as pontas de forma separada. Então aqui, ó, por exemplo, peguei SPX aqui e vamos só cancelar essa ordem. Aqui eu tenho, ó, por exemplo, a trava de alta e aqui embaixo tem a trava de baixa. Então posso colocar aqui o ganho separado, já deixar aqui, ó, rodando a ordem para cada ponta
diferente aqui. Por quê? Vou mandar aqui, beleza? Se o mercado correr aqui para os 400, para os 860, essa minha posição aqui vai dar ganho. Depois uma eventual correção já me traz ganho nessa outra ponta daqui. Se o mercado corre para os 49,00, vai ser essa ponta aqui que vai estar dando 80% de ganho. Essa daqui vai estar me dando prejuízo, mas se o mercado faz uma correção, volta ali ao longo do dia para baixo dos 49,00, eu ganho também nesta condição. Enfim, há diversas formas de fazer a condução da estratégia. Isso daqui é uma estratégia clássica, já que pediram aí para trazer um exemplo de estratégia 0 DTE com o SPX. Se você tiver outras estratégias aí que você costuma executar, coloca aqui nos comentários também, que é legal, a gente vai debatendo, vai estudando as estratégias, vendo o que vocês estão fazendo também e vai passando aí por essa análise. Bom, outra possibilidade também ali um pouquinho mais segura seria no seguinte, digamos que você está entendendo que o mercado caiu bastante, você quer fazer alocação, colocar o índice S&P 500 na carteira, então o que você poderia fazer? Fazer venda de put, um pouquinho mais fora do dinheiro, 0 DTE mesmo, todos os dias no intuito de comprar o ativo e se você tiver que comprar o ativo, ótimo, gera um preço que você queria colocar na carteira de um ativo que você queria e você vai repetindo esse processo todos os dias, até eventualmente ser executado e você trabalha com o processo ali de geração de renda diária em dólar. Enfim, é uma infinidade de estratégias e possibilidades que a gente tem aí. Eu fiz um workshop, tá? Eu fiz um treinamento mostrando como gerar renda semanal em dólar. Então, se você está começando aí no mercado americano, eu dei alguns insights de como fazer a seleção de boas companhias e como gerar renda com essas companhias. Inclusive, tem empresas que estão pagando até mais de 2% por semana e empresas boas, tá? Eu vou colocar o link aqui na descrição, você pode acessar, assiste aí essa aula que ainda está disponível, você pode ver, tá bom? No mais é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, deixe seu joinha se tiver gostado, se inscreve no canal e nos vemos na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.